Mas, se você tem avós que são um pouco mais velhos e são imigrantes, eles vão contar de como tinha sido o surto de tuberculose em algum lugar. Ou como era na época onde não tinha, onde a polio, onde o sarampo, onde a febre amarela. Ele vai contar isso para você. Se você tem avós mais idosos ou bisavós que teve essa oportunidade, se você, dependendo de onde seus bisavós ou avós migraram, e você chegou a conhecer mais novos, ele talvez chegou a te contar. Minha mãe conta como a avó dela contava que tinha sido a gripe espanhola. Né? Então, esse é só um exemplo. É uma memória, ela tem essa memória. E aí, no advento da Covid, ela relembrou que a avó dela falava, no caso da minha bisavó. Eu estou apontando. Mas quando essa geração ela vai morrendo, vai falecendo, esta memória, embora ela esteja em livros, embora ela esteja hoje melhor documentada, a próxima geração vai ter mais farta documentação ainda. Áudio, vídeo, texto e todos os modelos. Mas no passado a gente tinha mais áudio, nós tínhamos mais essa memória ela era mais estabelecida por textos e algumas gravações, mas no geral era isso. Quando você tem a morte dessa geração, essa memória talvez ela deixe de ser tão viva, ela deixe de ser tão presente. Então por isso você precisa debater, você precisa discutir, você precisa voltar a referenciar e voltar a ressignificar tudo isso. E aí a gente pode vou pegar um exemplo tirando alguns extremistas, mas que vão totalmente contra o que a gente tem ali desenhado pela história, documentado. Quando você começa a achar, por exemplo, que a Segunda Guerra Mundial não foi assim, não. Não foi. Não matou todo judeu, não. Quando você conversava mais facilmente há 10, 15, 20 anos atrás com sobreviventes do Holocausto, isso era mais presente. As pessoas podiam falar isso para você. Ele era melhor documentado. Quando você conversava com uns poucos casos dos reais genocidas, por exemplo, dos armênios, quando você conversava aqui da comunidade armênia há 30, 40 anos atrás, com os que tinham pais, avós, que passaram por isso, e eles conseguiram relatar isso para você, isso era mais vivo, essa memória ela existia. Conforme essas pessoas vão falecendo, essa memória vai deixando de existir. Nós que fomos todos vacinados, estou dando um exemplo, nós fomos todos vacinados, e a gente viveu nessa cultura, etc., dificilmente a gente vai conseguir contar ou relatar para alguém como era sofrer de poliomielite, embora esteja documentado. Mas essa não vai ser uma conversa tradicional. Então, a gente precisa preservar essa memória, esse debate tem que ocorrer. Quando ele ocorrer, a gente tem que relembrar a história. É isso que eu quero dizer. Porque a gente precisa debater a ciência em todos esses níveis, porque ela é esquecida. Essa memória ela é perdida, embora ela seja documentada, ela enquanto pessoas ali, ela é perdida. Quando você pega, acho que isso no caso todos nós conseguimos se relembrar, acho que todo mundo aqui, qual é a cidade? 29. 33. 36. 35, vou fazer agora. Então, você talvez um pouco menos, mas todos nós aqui lembramos dos surtos de HIV no Brasil. Lembramos, a maioria. A gente lembra da morte do Cazuza, do Renato Russo, e por aí. Era algo muito presente para nós, né? Se você hoje for a uma escola, vou pegar a escola pública que foi onde eu tive a oportunidade de lecionar por quase 10 anos. Sabe? Mas quando eu já estava saindo da escola, parando de lecionar em 2016, por exemplo, essa memória quase não existia mais. Você conversava com os alunos sobre HIV, sobre AIDS, etc., sobre doenças sexualmente transmissíveis, para eles parecia muito distante. E para eles a ideia de que você tinha hoje tratamento, que não se dá como as pessoas acham que se dá, que você tem tratamento, etc., e está tudo resolvido, apagou. Eles não sabem o que é, eles não conseguem lembrar disso. Nós lembramos. Então nós temos essa memória. A próxima geração talvez não tenha essa memória, já não tem essa memória. Ele tem aumentado ano a ano a incidência de infectados no Brasil e a gente não sabe como é que o ritmo que está nos próximos anos não parece ser bom. Porque nós éramos constantemente lembrados disso. Seja pelos nossos artistas, pelos nossos conhecidos, seja porque havia um pânico na saúde pública. Se você lê os artigos, isso eu já não vivi, mas eu li na época que eu fazia parte do lado da saúde pública, eu li. Então, quando você lê os artigos dizendo que os enfermeiros se recusavam, em muitos locais do mundo, no Brasil não era assim, mas nos Estados Unidos, outros locais do mundo, se recusavam a tratar pacientes que estavam infectados, que eram portadores do vírus, é bem chocante.
Hoje você não consegue nem idealizar. Ou enfermeiros ou médicos que eram impedidos de atuar se soro positivos. Se soro positivos. Não é? Então, e aí havia, ao longo da década de 90, houve a representação disso. Nos Estados Unidos, coisa que se amplia para o mundo, portanto, se nascido lá, a série Plantão Médico. Sim. Traduzida literalmente, Plantão Médico. Tem lá pacientes e enfermeiros que tiveram, e tem todo o drama. Filmes como Filadélfia. Isso. No próprio Plantão Médico, você consegue ver a evolução da própria série. Você consegue ver isso dá uma dissertação. Você consegue ver a evolução na própria série de como os pacientes com seus dispositivos são tratados. Mas essa memória se apagou. Então, se você for discutir hoje, você vai falar assim, o HIV o soro positivo, a evolução prática, é uma doença terrível. E vai falar assim, não sei se é não, hein? Tá todo mundo vivendo aí. Eu tenho um caso no escritório que ela trabalhava como cozinheira, uma senhora, 60 anos, descobriu que estava com HIV. Imediatamente a empresa tratou ela mal, discriminou, mandou ela usar luva, não sei o quê, e foi mandar ela embora um mês depois. A gente está discutindo isso, dessa dispensa discriminatória. Mas isso nessa década? Agora? Semana passada, a audiência. Então você imagina, né? E ela trabalhava onde? Numa clínica psiquiátrica. Ou seja, dentro do meio da saúde ainda. Então, ainda existe um pouco de mas ignorância. Assim, essa é uma senhora já de certa idade, os patrões, os chefes, sei lá, já era de certa idade também. Mas se você pegar os mais novos, essa conceito não existe mais. Eles não. Aí nós apagamos a memória não só por parar de ser impactante. Começou a conhecer menos pessoas que eram portadores. E as pessoas que eram portadoras, com os tratamentos, conseguiram evoluir relativamente bem. Porque o número também foi diminuindo, né? Isso é importante, gente. Não teve um furo, não teve... O Brasil como exemplo. Isso, o Brasil como exemplo. Mas a gente também teve esse debate científico, ele parou de passar nos jornais, parou de passar nos comerciais, pararam de ter aqueles comerciais de carnaval que tinha, né? De carnaval, andou com uma geração inteira. Então nós perdemos a memória. Por isso que de vez por outra nós podemos voltar a debater assuntos de forma estruturada. Quando você fala de debater assuntos, talvez seja, a gente vai verificar a instrumentalização, mas talvez seja trazer essas questões à tona, essa questão à tona, porque essa memória, ela se perdeu. Ela não existe, ela tem se perdido cada vez mais. E aí a gente pode trazer para esses casos que a gente acabou de falar do HIV, a gente pode trazer para a questão do Holocausto, a gente pode trazer para a questão da ditadura, a gente pode trazer para a questão da escravidão, nós podemos trazer para a questão dos direitos estabelecidos ou não. As pessoas, e assim, não é uma defesa de esquerda e direita, mas as pessoas, elas não têm memória, não sabem como eram as jornadas de trabalho de 12 horas, de 14 horas, o ambiente. Por quê? Porque essa geração passou, nossos pais, nossos avós, se não soubessem, a nossa geração ela já não sabe, mas tanto. Assim, especialmente em áreas mais urbanas, e se você viver em áreas menos periféricas, em áreas da classe média, você não vai saber mesmo. Então, a memória que se perdeu em diversos aspectos. Coisas que às vezes que pode nos parecer tolo ter que discutir novamente, às vezes é de extrema importância. Nos parece tolo, às vezes, ter que discutir, só vou dar um exemplo, a questão das epidemias, mas se você não faz isso com periodicidade, com certa periodicidade, essa memória ela se apaga. E a gente vê isso hoje se espalhando pelo mundo. Tipo, na Alemanha, por exemplo, o ressurgimento do sistema esquerdo, do sistema direita, tirando a questão política, mas os simpatizantes do nazismo. Por quê? Porque perdeu sua memória. Nós vemos no Brasil, e a gente está quase de virar nos Estados Unidos nesse sentido, em breve, a queda nos índices vacinais das crianças para coisas como polio mesmo, como sarampo e aí por diante, porque se perdeu uma memória. Você não vê hoje, muito difícil ver uma criança sequelada hoje na rua porque as crianças eram vacinadas. Mas a gente está perdendo essa memória. Quando a gente não decide debater, precisamos debater, a gente perde. Então, talvez seja necessário nós debatermos esses conceitos novamente, né? A perda da memória. Mas a gente tem também que encarar algumas coisas. Alguns debates eles já foram encerrados. E talvez você dar espaço para esses debates seja você dar oportunidade para
para uma fala, e não é ciência, para uma falácia mesmo. Toda vez que você tem um rompimento de paradigma, você tem que redebater. Então, as pessoas falar isso, mas não sei se vocês já tiveram da formação. Então você tem os paradigmas, eles se dão, o átomo é indivisível, até que pronto, agora o átomo é divisível. O flogisto continha a alma, o espírito, essa era a ciência da época. Continha, até que agora não contém mais. Arrancamos a amígdala de toda criança com 9 anos, na época, assim, durante a década de 60, arranca. Agora não, até uma certa idade é necessário fazer todo o possível para preservar isto. Eu ainda acredito que vão achar uma utilidade por dentro do juízo. Em algum momento, futuro da ciência, mas tudo bem. Então, existe o paradigma, em algum momento ele é rompido. Mas enquanto não se traz novas evidências para um determinado assunto, a discussão sobre ela não colabora ou não promove a ciência e por si não promove o bem-estar. Discutir nesse momento, então, um exemplo, e aconteceu aqui do ladinho, né? Em 2018 aconteceu o primeiro congresso de terraplanismo aqui em São Paulo. Lotou. Então, eu poderia discutir se a Terra é plana ou não? Talvez, se alguém descobrisse que os efeitos da luz solar sobre a inexistência da atmosfera, sei lá, dá um efeito, vamos discutir, tudo bem. Mas não tem dos gregos até antes. Exato, mas não tem nenhum novo argumento que colabore para a discussão. Então eu vou discutir de novo se a Terra é redonda? Não tem sentido. Assim, não tem sentido, não, melhor. Esse é um tema que já foi encerrado. Não precisa. Não vamos rediscutir isso. A não ser que você traga nova luz na doutrina, esses pessoas da área jurídica aqui, no direito você traz novos conceitos semanalmente, quase, né? Se for tributário, é quase diário. A melhor resposta do direito é depende. Depende. Mas dentro de algumas coisas são direito. Vamos redebater neste momento. Vamos redebater nesse momento se o racismo é algo prejudicial. Vamos redebater neste momento se direitos civis são. Esses assuntos já foram discutidos. A gente precisa discutir? Vamos redebater nesse momento. Vou pegar um exemplo mais fácil. Vamos redebater neste momento a junção novamente da Igreja, do Estado e da política, da Igreja, do Exército e do Estado. Bom, nós temos séculos de história acumulada e de análise e estudos acumulados dizendo que locais onde há uma mistura entre o sagrado, com todo respeito, e a política não tem tido bons resultados. Vamos dar um exemplo. Onde há uma mistura, estados, onde há uma mistura entre... Talvez você possa, e aí cabe um debate, talvez você possa colocar lá, por meio de um debate mais estruturado, de dados, aonde há a presença das Forças Armadas na dominação do país, talvez você não... A economia não vai... Não estou discutindo só a economia, vamos pegar a economia. Em estados onde são a maior militarização das forças políticas, a economia não é tão pujante. Estou falando um exemplo. Vou rediscutir isso agora, vamos fazer um novo experimento. Vamos colocar todo mundo de volta aqui e ver no que dá. Talvez não contribua. Ou melhor, vamos deixar de tratar... porque nós não acreditamos, acho que esse negócio de câncer não existe. Então vamos deixar... Essa discussão, ela já foi vencida, ela já foi superada. Se surgirem novas evidências, para que a gente possa romper um paradigma, a gente tem que dar espaço para isso. Mas se não cabe. A gente não precisa... Se a gente tiver que discutir toda vez que a roda é melhor do que um objeto quadrado ou triangular, para locomover um carro, a gente não teria prosseguido, não teria progredido com o avanço da roda. Agora a gente pode discutir, talvez levitação seja melhor. Mas aí eu tenho um novo paradigma, nova tecnologia, um novo modelo, e aí eu posso discutir, mas trazer isso à tona por nada, talvez não seja o melhor momento, ou não seja... Todo debate tem qualidade, foi o que nós começamos aí. Então, debater por debater. Debate tem em todos os ambientes, como eu falei, todos os locais. Mas todo debate tem qualidade, acrescenta alguma coisa? Para que exista um debate, as pessoas precisam estar informadas, mas eu vou reformular isso.
para que exista um debate, antes de tudo, nós precisamos que esse debate esteja estruturado e que sejam definidas ali a regra para esse debate. Não tem como você... Vamos lá. Quando você faz uma pesquisa, vamos debater uma pesquisa clínica. Tem estudos clínicos, ditos estudos clínicos, que são publicados em revistas, ditas revistas científicas, porque tem o DOI lá, tem o ICBN, tem todos os... Mas que quando você vai analisar ela não tem a relevância científica ou o grau de referência científica necessária. Ela não foi revisada por pares, etc. Então, quando nós formos debater, não dá para você usar informações de níveis distintos e de graus de referência distintos. Vou citar um exemplo aqui mais uma vez. Durante a pandemia, nós vimos inúmeros debatedores, inúmeros apresentadores fazendo exposições nos jornais, nos programas. E aí, no passado, a primeira coisa que se dava era qual era a formação dele. Estamos trazendo um professor formado pela Universidade de São Paulo, tal. Tem um dos maiores defensores da Terra plana no Brasil, é um doutor em geofísica pela USP. É um dos maiores. Então, isso nos serve como grau de referência. Se a gente for balizar que o nosso debate vai ser dado com este critério, critério de formação. Então, nós só traremos informações, nós só traremos fatos ou discursos baseados em informação. Aí tudo bem. Esse é o nosso nível de debate. A gente pode ir ali por diante. Não, nós vamos trazer estudos publicados em revistas científicas. Ok, revistas científicas revisadas por pares? Revistas científicas não revisadas por pares? Em direito eu acho que o direito é mais fácil do que na área de exatas. Em direito, para você aferir a qualidade de um artigo, se ele é publicado no Jus Brasil, ou se ele é publicado na Harvard Law School, é bem difícil. Eu não sou da área de direito, então eu não sei como é que funciona a avaliação dos seus pares, né? É muito difícil. Às vezes você fala, artigo científico, eu achei num site de referência científica. Certo? Ambos estão publicados, mas qual que é o grau de referência que você vai usar, né? Quando você vai usar em ciências exatas, não, é um estudo revisado por pares. Quantos pares? Esses pares são de instituições distintas? Os dados, ele tem que ter análise estatística. Qual é o método de análise estatística para esse estudo que nós vamos usar? Exatamente. Então você começa a colocar maiores barreiras. Não quer dizer que ainda seja o ideal. Você começa a colocar maiores barreiras. Sobre isso. Eu vou usar... Vamos estudar a questão do impacto do cigarro no câncer de traqueia. Estou dando um exemplo. Os primeiros estudos que nós tínhamos era o seguinte. Entre a população fumante de câncer de pulmão, traqueia, de pulmão, melhor. Entre a população fumante, o adoecimento dessa população é de X vezes maior. Estou dando um exemplo. Aí a gente começou a refinar esses estudos. Não. Entre a população fumante que vive em área urbana, densamente populada e com presenças tal, não há tanta diferença, ou há diferença. Aí você vai especificando, não, ok. Entre a população fumante que vive em áreas de densa população e de densa concentração de automóveis, onde as leis para filtro de carro, da fumaça de carro, são rigorosas, o índice de fumantes que tem câncer de pulmão é X. 1.2. Vou dar só um exemplo, não estou solicitando. Agora, aonde você não tem a regulação ambiental é mais frouxa, os carros não têm tanto filtro e tal, não é de 1.2, é de 0.9, acima dos não fumantes, 0.8. Consegue começar a colocar graus de diferenciamento ali, graus de refino para que esse debate científico ele tenha uma certa qualidade. Chegou-se entre inúmeros estudos randômicos. A gente fez o nosso estudo
É um estudo duplo cego, randomizado, feito por multicentros, né? Feitos por multicentros. Parece que tem o laboratório verifica, o laboratório X verifica, e aí se seguem os estudos, né? Tá. Aí tem que qualificar qual que é o laboratório que fez isso, como se fez isso, quais são os métodos, são iguais, são paralelos, chegaram aos seus mesmos resultados por diferentes métodos. Para que você coloque um novo elemento na tabela periódica, por exemplo, esse elemento ele tem que ser sintetizado ou descoberto por 2 laboratórios diferentes, sem comunicação entre os métodos. Não é assim, descobri um novo elemento. E só após a dupla validação desses laboratórios mesmo publicarem, chegarem à mesma conclusão que a gente consegue chegar até um. Por isso que a gente anda bem devagar nos novos elementos. Teve na última década aí, não. De 2020 para cá nós tivemos a inclusão de um elemento. Então, estou dando um exemplo. Então não é tão... Você precisa ter esses graus de referência. Em ciências da saúde, é uma das áreas que melhor se avança isso. É o grafeno? Hã? É o grafeno? Não, o grafeno é um composto, né? O grafeno é um composto, é o número 117 da tabela periódica, é um sintetizado. De 20 anos para cá, o Zunúdio, o Zunubídio e aqueles todos ali... Era uma incorporadinha. Na ciência da saúde, era que nós fazemos melhores. É uma das áreas que nós fazemos melhores. Por quê? Porque a gente consegue ter essa qualidade de debate um pouco melhor. Porque a gente tem a área de dados, ela tem fornecido capacidades analíticas incríveis. Só que a gente consegue aferir até um certo ponto. Aí depois a gente tem que fazer os testes de bancada. E aí, por isso que a pesquisa, ela talvez não avance tão rápido como nós desejamos. Porque pode você verificar, reverificar, você ter validação por diferentes institutos, diferentes laboratórios, ele consome um tempo gigantesco. Talvez o exemplo de como isso é acelerado quando você faz multilab seja assim. Então você tem inúmeros centros averiguando as mesmas coisas por profissionais com metodologias que são semelhantes, certo? E com rigores ali, e com rigor. Então você fala assim, eu tenho centro X, centro Y, centro Z, chegou o mesmo resultado. Então é provável que isso tenha um grau nesse momento de verdade. Agora, quando esse debate ele não ocorre desta forma, quando ele ocorre assim, mas a minha avó passava urucum com azeite. Eu não estou dizendo que o urucum com azeite não seja bom, pode ser que seja bom, a gente precisa verificar. Mas você fala assim, não, olha, você é diabético, seu pé tal, você tem que tomar cuidado com X, seu processo inflamatório é diferente, não sei o quê. Imagina, minha avó teve diabetes e passou essa pomada em 50 anos. Qual pomada? Feita em casa. Tá, tudo bem, pode ser. Então vamos estudar. Talvez seja mesmo, talvez. Até que nossa farmácia hoje, nossa área de bioquímica, ela tem vasto material fitofármaco embutido nela, inserido, né? Vasto. Mas você precisa verificar isso. Não, mas. Ou quando você fala assim, mas e o que a gente viu, só estou dando um exemplo. Teve gente que morreu com vacina para dengue. Só estou dando um exemplo. Ele falou, não, mas olha, os estudos indicam que a vacina para dengue, que foi realizada em X locais, YZ, nós não tivemos casos de letalidade. Não, mas eu conheço uma pessoa que morreu. Você conhece uma pessoa? Conheço. Quem que é? É o filho do amigo do meu vizinho. Você conhece a pessoa? Você começa... Ele não tem mais uma base. Ele começa a ser algo muito distinto, muito diferente. Então esse debate também não enriquece. São só afirmações ou conclusões autocentradas, né? A partir do próprio mundo, você tem um exemplo e expande aquele exemplo como verdade para todo mundo. Isso no modelo simples. Agora, no modelo que nós temos hoje de debate, que como a gente falou sobre debates que ocorrem em locais não tão comuns hoje, que passaram a ocorrer em ambientes televisíveis, ambientes de mídia, etc., pode ser pior. E pode ser o seguinte. Lá na Baixada, na cidade de Itanhaém, no bairro da Jica, nós tivemos 17 pessoas que faleceram por causa de Covid, por causa da vacina para dengue. Eu estive lá, alguém verificou, o doutor José Bonifácio passou por lá e laudou. Aí você fala, mas tá onde? Não, tá saindo um artigo no jornal.
A pessoa fala com tanta convicção isso, com tanta firmeza, e ele tirou esses dados do Instituto Meu Nariz, para dizer outra coisa, que você não sabe. Ou a pessoa fala, não, se você correr 20 minutos por dia, todo dia, você vai perder 17 quilos em 6 meses, porque eu tenho um amigo, João, Pedro, Flávio, que correm 17. Então o segredo é correr 17 minutos por dia. Tá. É uma simples resposta, um debate científico, um problema muito mais complexo. A obesidade é muito mais complexa do que 17 minutos de exercício por dia. Mas esses métodos, essas questões, que dá uma solução simples para algo complexo, esses debates eles têm se espalhado e inundado no nosso dia a dia. E esse debate, diferente do debate que ele ocorria antes, o debate ele ocorre em um determinado local, você participa do debate, você viu o debate ou não viu o debate, você participou daquela discussão, como aqui, ou você não participou. Hoje ele não é mais, esse debate aqui vai ficar para a posterioridade, estão gravando ali. Então, as pessoas vão ter acesso por 20 anos. Às vezes o referencial teórico já mudou e as pessoas continuam indo naquele mesmo debate, porque o referencial dele está gravado. Foi 2 anos atrás, ele assistiu, ele ouviu aquela informação, ele não verificou a informação, porque honestamente, em meio a uma discussão não, um debate, em meio a um debate, seja ele acadêmico ou não acadêmico, nós vamos pegar o acadêmico como referência, onde as pessoas tendem a ser mais organizadas na exposição das suas ideias. Quantas vezes você foi verificar a referência? É o interlocutor também. Às vezes é mais o currículo do interlocutor do que a referência do que ele está falando. Tem cada boçal com doutorado no braço falando absurdo. Bobagem, mas não, doutor. Essa questão que o professor está falando, inclusive sobre estruturação do debate, tem um problema que, assim, o indivíduo que tenta colher uma informação de qualidade, quando eu falo informação de qualidade, que assim, são diariamente bombardeados por fake news e infotoxicação das mais diversas, enfim. Aí a gente encontra indivíduos da comunidade científica que prescrevem, por exemplo, hidroxicloroquina na receita. E aí tem impasses dentro da própria comunidade científica, ou médica, farmacológica, química, entre uns defendem a prescrição da hidroxicloroquina, ao passo que tantos outros dizem que é inútil. E aí, como fica o indivíduo que tenta colher informação de qualidade para estruturar um debate? Isso é falso silogismo. Falso silogismo. É onde você coloca evidências de pesos diferentes como se elas fossem iguais. Daí parece que é só uma questão de opinião. Você pega uma questão... Parece que é só o paradigma. É só uma disputa de paradigma. Uma disputa, né? tá? É uma disputa de paradigma. O que você tem que definir a primeira coisa é por qual referência, ou qual grau de referência você vai seguir. Se tratando em saúde, o que a gente tem hoje de melhor, de mais primoroso, são os meta-estudos, né? As metas-análises. Então, olha, se tratando de saúde, vou pegar o exemplo da hidroxicloroquina, porque é o que se falou aí, nem vou falar bem nenhuma, mas o que dizem as meta-análises sobre o uso de cloroquina? Estou dando um exemplo. Você precisa verificar isso. Aí, pior, o que dizem os estudos de meta-análise sobre o uso de cloroquina em pacientes cardíacos? O que dizem os estudos de meta-análise ou os estudos experimentais? O estudo experimental, o problema é que ele é um foco muito pequeno. A maioria. Se não tiver em fase 3, acho que nenhum estudo de uso de cloroquina avançou para a fase 3. Então, o que diz o estudo lá na fase 2? Ele foi continuado ou ele foi descontinuado? Por que ele foi descontinuado? Se você não tem essa referência, a sua discussão ela vai se basear em outras questões. Qual seria a outra questão que você poderia basear isso? Olha, em dado momento, eu nem estou dizendo se o paciente morreu, em dado momento, dada a circunstância, a falta de o que havia na mesa, né, o out-label, o que havia na mesa, era isso. Era a cloroquina. E por isso se foi usado a cloroquina em tantos pacientes XYZ. Porque no momento, no 17º mês, no 4º mês, no 6º mês,